do ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre. O tema da nossa aula de hoje é a passagem do feudalismo para o capitalismo. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças nas relações de trabalho, na mudança do feudalismo para o capitalismo. O objetivo dessa aula é que você compreenda como as transformações econômicas e sociais entre os séculos 14 e 18 levaram à crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo, especialmente nas relações de trabalho. O que aconteceu nas relações de trabalho? Uma introduçãozinha breve para você. Como funcionava o feudalismo? Para entendermos o capitalismo, primeiro precisamos compreender como funcionava a sociedade feudal. O feudalismo foi o sistema predominante na Europa durante a Idade Média, aproximadamente entre os séculos 5 e 15, e ele possuía algumas características principais. Estamos falando do feudalismo, tá? Economia agrária, produção voltada para a subsistência, ou seja, só produzia para comer, pouca circulação de dinheiro, uma sociedade hierarquizada e estamental e o forte poder dos senhores feudais. A base da produção estava no feudo, uma grande propriedade rural. Nesse sistema existiam três grupos principais: a nobreza, que eram os donos da terra, o clero, que eram os responsáveis pela vida religiosa, e os servos. Esses eram trabalhadores ligados à terra. Os servos não eram escravos, mas também não eram livres. Eles estavam presos à terra e deviam obrigações ao senhor feudal. Não era gostoso esse trem, viu? Não era bom. Entre essas obrigações estavam algumas delas, você já viu isso na aula de história. Por exemplo, a corvéia, que era os dias de trabalho obrigatório na terra do senhor. Parece até coisa bíblica. Os dias obrigatórios de trabalho na terra do senhor. Tinha a talha, que era parte da produção, tinha que ser entregue ao senhor. E as banalidades, que eram as taxas pelo uso do moinho, do forno ou das ferramentas. Ou seja, o trabalho estava baseado na dependência e na obrigação tradicional e não em um salário. Não tinha leis trabalhistas. Agora vamos ver a crise do feudalismo. A partir do século XIV, o sistema feudal começou a entrar em crise. Alguns fatores importantes contribuíram para isso. Primeiro, crescimento do comércio. Com o renascimento comercial e urbano, surgiram novas rotas de comércio e cidades começaram a crescer. Esse processo foi impulsionado por eventos como as cruzadas, que ampliaram o contato entre diferentes regiões e estimularam o comércio. Com isso, o dinheiro voltou a circular, surgiram mercadores e artesãos, as cidades começaram a crescer e esse movimento ficou conhecido como renascimento urbano e comercial. Aí, como coisas boas não duram muito tempo, veio a peste negra. E esse foi um fator super importante. A peste negra, que acabou matando milhões de pessoas na Europa no século XIV, foi um impulsionador. Por quê? Porque a grande mortalidade acabou provocando uma consequência muito importante, que foi o quê? Começou a faltar trabalhadores, porque as pessoas estavam morrendo. Então, com menos mão de obra disponível, muitos servos passaram a exigir melhores condições de trabalho ou acabavam fugindo para as cidades. Ou seja, a mão de obra ficou escassa. Então, surgiu a necessidade de valorizar essa mão de obra escassa. Isso aí foi o início, tá, da coisa. E esse acontecimento, essa escassez de funcionários, acabou enfraquecendo o poder dos senhores feudais. E aí acaba chegando na fase que é a fase do surgimento de novas formas de trabalho. Então, com o crescimento das cidades e do comércio, novas formas de trabalho começaram a aparecer. Nas cidades surgiram os artesãos organizados em associações chamadas corporações de ofício.
E essas corporações controlavam quem podia trabalhar em determinada profissão, a qualidade dos produtos, os preços, e havia também 3 níveis de trabalhadores. Tinha o mestre, o oficial e o aprendiz. Apesar dessas mudanças, ainda não existia o trabalho assalariado moderno, como nós temos hoje. Aí, nós caímos na transição para o trabalho assalariado, que é o que eu vou falar agora. Continua comigo aqui, prestando atenção. Com o avanço do comércio e da produção, a economia começou a se transformar. Gradualmente, as relações de trabalho passaram por mudanças significativas e importantes. Bom, antes do feudalismo, o trabalho era baseado em obrigações e tradição. Os servos eram presos à terra e tinham uma produção para a subsistência. Lembra? Agora, depois do capitalismo, o que aconteceu? O trabalho passou a ser baseado em salário. Agora os trabalhadores são livres juridicamente e a produção é voltada para o mercado e não mais para a subsistência apenas. Então, esse novo sistema econômico passou a ser chamado de capitalismo. E no capitalismo, os meios de produção pertencem aos proprietários. Os trabalhadores vendem a sua força de trabalho em troca de um salário e a produção vai buscar sempre o lucro. E aí, depois disso, tem uma outra coisa que aconteceu, que foi os cercamentos e a expulsão de camponeses. Um processo que aconteceu de forma bem dolorosa e acabou transformando principalmente a Inglaterra. Foi o movimento chamado Enclosure Movement, que são os cercamentos. O que são cercamentos? Grandes proprietários de terra passaram a cercar suas terras que antes eram usadas coletivamente pelos camponeses. E essas terras passaram a ser usadas para a criação de ovelhas, porque a produção de lã era muito lucrativa. Aí, como consequência, muitos camponeses perderam suas terras, porque na verdade eles não tinham, né? Mas eles podiam usar as terras dos senhores, aí já não tinha mais. E aí essas pessoas se tornaram trabalhadores assalariados, e com isso houve também a expansão das cidades. E isso ajudou a formar uma nova classe social, o famoso proletariado, que Karl Marx depois vai trabalhar bastante com proletariado e a burguesia. Depois disso, acontece uma outra coisa, que é a formação de novas classes sociais. Olha, essa aula tá uma delícia. Se você não aprender esse processo todo aqui, ó, aí você vai perder muita coisa. Então, vamos prestando atenção aqui, porque essa aula tá demais, essa aula tá boa, gente. Então, com o surgimento do capitalismo, a sociedade também mudou. 2 novas classes sociais se destacaram, que é a burguesia, que era composta por comerciantes e banqueiros, e também donos de oficinas e empresas e proprietários dos meios de produção. E o proletariado, que eram os trabalhadores assalariados, que não possuíam meios de produção e vendiam a sua força de trabalho. E essa nova estrutura social, ela é aprofundada depois, durante a Revolução Industrial. E para concluir, nós podemos dizer que a passagem do feudalismo para o capitalismo não aconteceu de forma rápida ou repentina. Não, gente, começou lá no século XIV e termina no século XVIII. Então, ó, é um tempinho aí, ó, foram ó, o quê? 4 séculos de mudanças. Então, foi um processo histórico, longo, e que foi marcado pelo quê? Pelo comércio, pelo crescimento do comércio, expansão das cidades, crise do sistema feudal, surgimento do trabalho assalariado, formação de novas classes sociais, e a principal mudança ocorreu nas relações de trabalho. Por isso que nós estamos falando desse assunto aqui na sociologia. Então, no feudalismo, o trabalho era baseado na servidão. No capitalismo, o trabalho é baseado no salário. Só para você gravar aí e ficar firme na sua mente esse conteúdo. Essa transformação mudou profundamente a organização da economia e da sociedade e que acabou abrindo caminhos para o mundo moderno. Agora fica uma perguntinha aí para você refletir. Se no feudalismo o trabalhador estava preso à terra,
No capitalismo, ele vende a sua força de trabalho. Será que podemos dizer que o trabalhador se tornou totalmente livre? O que você acha? Me responda aí na aula. Eu quero essa resposta, hein? Então tá, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? Até mais!